A gente começa o RJ falando dos transtornos da chuva na região. Paraíba do Sul foi uma das mais atingidas. Mais de 100 famílias tiveram que deixar as casas e foi decretado estado de calamidade pública. A nossa equipe passou o dia na cidade e registrou os estragos. Lama, lama e mais lama. Era assim que estava grande parte das casas e comércios. A chuva começou na noite de ontem e se intensificou na madrugada. Em 8 horas, choveu mais do que o dobro do esperado. Essa ponte aqui divide os bairros Bela Vista, daquele lado, e desse lado aqui fica o caminho de dentro. A tarde de hoje foi de limpeza. Os moradores estão tentando tirar da rua um pouco do lixo e tentando contornar os estragos. Muitos deles perderam tudo. Biscoito, bala, já joguei tudo fora. Eu calculo aqui uns 8 mil. Nota, documento de pessoas, tudo aqui, foi tudo por água abaixo. O volume do Ribeirão Luca, que corta estes bairros, ficou 4 vezes acima do nível normal. Ele é um dos afluentes do rio Paraíba do Sul, que também está com volume 3 vezes maior que o normal, que é de pouco mais de 1 metro de profundidade. O centro também foi atingido em grande parte. Dá só uma olhada na Praça São João Marcos. Diversas ruas ficaram parecendo rios. Este é o campinho de futebol da parte baixa do bairro Liberdade. Era para ser, mas pela altura da água na trave, dá para se ter uma ideia do tamanho dessa inundação. O Fernando está aí andando no meio dessa enchente porque precisa comer. Ele está desde 4 da manhã tomando conta dos móveis na casa dele, que também foi inundada. E a mulher Thaís veio trazer os alimentos. Pegar a comida tem que ser pronta, tudo da forma mais fácil possível para poder se alimentar, porque estamos ilhados. E já pensou acordar de madrugada com 3 filhas pequenas e a sua casa quase toda embaixo d'água? Foi o que aconteceu com a Tayane. Minha cama, o colchão, perdi tudo. Geladeira, tirei pelo meio. Até o momento, são 117 famílias desalojadas. Além disso, inúmeras pessoas no distrito de Matozinho continuam ilhadas. Foi uma das maiores já vistas e fez muitas pessoas perderem muitas coisas e a gente fica muito triste com tudo isso, mas a prefeitura vai estar fazendo tudo o que pode para dar atenção para a nossa população. Por conta do decreto de calamidade pública, o município recebeu reforço de equipes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil de Três Rios e de Petrópolis, na região serrana. E a Defesa Civil fez um alerta para quem mora próximo ao Rio Paraíba do Sul. Ele tem previsão de subir mais 1,5 metro nas próximas 2 horas por causa de comportas abertas pela represa de Santa Cecília, em Barra do Piraí. Pois é, e o estrago na região foi grande, viu? Tanto que as nossas equipes passaram o dia percorrendo as áreas afetadas. Eu vou chamar agora ao vivo os repórteres que já estão aqui no telão. Caio Rocha, que está em Resende, a Kênia Pinheiro em Volta Redonda e ainda o Max Landim, que está em Angra dos Reis. Gente, uma boa noite para vocês. Vou começar falando com a Kênia. Olha, Kênia, alguns bairros aí de Barra Mansa foram castigados por essa chuva e teve reunião da Defesa Civil hoje à tarde por conta do grande número de ocorrências, né? Boa noite para você. Exatamente, Priscila, boa noite a você, boa noite a todos. Como você disse, bairros aí como Vista Alegre, Nova Esperança, Vila Maria, Vila Nova foram bem castigados pela chuva. Então, nossa equipe, ela percorreu alguns desses bairros para mostrar esses estragos. Tem imagens, então, aí para a gente mostrar de ruas e casas também alagadas. Os moradores percorrendo, até se arriscando até, né, na tentativa de salvar alguns pertences. Então, essa reunião de hoje foi justamente para tentar organizar melhor esse trabalho que está sendo feito pela Defesa Civil, até porque, segundo eles, a previsão de chuva para hoje aumentou, já é o equivalente aí a cerca de 15 dias de chuva. É bastante água, né, Priscila? Então, para organizar melhor esse trabalho, essa reunião foi organizada hoje, como eu disse, então, e o trabalho vai continuar de forma bem intensa, Priscila. E olha, Kênia, além de Barra Mansa, outras cidades também tiveram problemas com a chuva? Pois é, tem um trabalho, agora tem um balanço, aliás, da Coordenadoria Regional de Defesa Civil. Várias cidades, elas foram atingidas. Felizmente, nenhum caso mais grave foi registrado, mas entre os transtornos mais comuns, a gente tem deslizamentos de terra, ruas e casas também alagadas, estradas interrompidas. Em municípios como Rio Claro, Miguel Pereira, Piraí, pessoas que tiveram que sair, que deixar os imóveis, porque eles foram, de alguma maneira, atingidos aí pela terra que desceu, foram para casas de parentes ou para abrigos temporários. Então, como o nível do Paraíba ainda está num nível bem acima, né, do considerado normal, a Defesa Civil vai continuar fazendo esse monitoramento e a população, claro, tem que ficar bem atenta, Priscila. Tá certo, Kênia. Agora eu vou falar com o Caio Rocha, ele que esteve hoje em Resende e Itatiaia. Caio, conta pra gente como é que estão as coisas na região aí das Agulhas Negras, hein?
Priscila, conversando com a Defesa Civil, eles me passaram que de ontem para hoje já foram quase 40 ocorrências só em Resende. A situação em Resende é bastante complicada também e há muita preocupação em torno do rio Sesmaria, que pode, ou pelo menos ameaça, transbordar a qualquer momento. Agora, com o nível do Rio Paraíba do Sul baixando, já baixou um pouquinho, chegou a 4,25 metros no início de hoje, mas já baixou, agora está em 3 e pouco, a situação do Sesmaria também vai descomplicando, vamos colocar dessa forma. Em Penedo, a situação também é muito complicada. Praticamente toda Penedo tem casas em morros e essas casas, muitas delas estão condenadas aí, porque o solo continua encharcado e muitas ameaçam desabar. A gente torce para que isso não aconteça, mas essa ameaça existe, então a atenção é total para essas regiões, Priscila. Pois é, Caio, e Paraíba do Sul decretou estado de calamidade pública. Em que situações que a cidade tem que chegar para decretar esse estado, né? Bom, em momentos que o governo municipal não tem recursos para contratar pessoas, para o efetivo da prefeitura mesmo, para atender a população, não tem recursos para comprar equipamentos, enfim, precisa captar recursos do governo federal ou então precisa fazer contratações sem a necessidade de licitação. Bom, mas a gente vai conversar sobre isso com o diretor da Defesa Civil de Resende. É bom deixar bem claro que em Resende não há essa situação, mas o diretor da Defesa Civil de Resende vai nos ajudar nessa explicação, porque é com base nas documentações feitas pela Defesa Civil que um Poder Executivo pode fazer esse pedido. Em Resende não há essa necessidade, né, Nagilda, desculpa. Primeiramente, boa noite. Resende, no momento, não tem essa necessidade. Visto que o Paraíba não nos afeta, mesmo com essa cheia, em questão de alagar aqui os bairros próximos ao Paraíba, para estar numa elevação mais alta, comparado com as cidades como Barra Mansa. E no caso de decretar o estado de calamidade, o que acontece? Quando acontece um evento de grande proporção, o município não tem recurso. Então, ele precisa fazer esse procedimento para vir buscar esse recurso junto ao governo federal. É bom para tranquilizar a população. Obrigado pela sua participação. Priscila. Caio, obrigada. Agora a gente vai falar com o Marcos Landim. Ele fala ao vivo do nosso litoral, onde não foi registrada nenhuma ocorrência grave, mas a gente sabe que Angra dos Reis está em constante estado de alerta em períodos de chuva como esse, né, Marcos? Realmente, Priscila, nesse momento a situação é um pouco mais tranquila, mas é só chegar o período de chuvas que a atenção deve ser redobrada aqui em Angra dos Reis por causa da condição favorável a muitas chuvas. A situação mais crítica aconteceu na quarta-feira, quando a Defesa Civil teve que entrar em alerta porque o rio Mambucaba subiu rapidamente. Não ocorreu nenhum problema grave, mas os agentes da Defesa Civil tiveram que ser direcionados para várias regiões do bairro. E, inclusive, a região do Parque Mambucaba é a que mais preocupa. Ela é formada por 2 rios. Tem, de um lado, o rio Perequê e, de outro lado, o Parque Mambucaba. Foi nessa região que, no dia 2 de janeiro, cerca de 50 pessoas ficaram desalojadas. Por isso é importante a população ficar atenta aos avisos da Defesa Civil, que são feitos por meio do telefone, do SMS. E em toda a nossa região, a Defesa Civil tem um telefone único, que é importante você anotar e ligar no caso de emergência, que é 199. Priscila. Obrigada, Marcos, a Kênia e o Caio também.